Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos e logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe todos vocês. E marca esta expressão de Paulo nos nossos corações, de que o amor de Cristo nos disciplina, nos constrange, nos revela em nossa miséria. Amém? A gente escuta falar muito sobre diversas coisas dentro da igreja, mas se a gente pegar tudo que é falado hoje por todas as igrejas que estão abertas e estão sendo inclusive nesse momento abertas ainda, pouca coisa a gente realmente vai poder utilizar legitimamente na fé. Eu tenho para mim que todos os irmãos concordam, e todo mundo tem dois olhos e percepção cristã para entender o que nós estamos vivendo, que nós vivemos o declínio e a crise da fé, que quer dizer exatamente que o ensino, a educação e a palavra dentro da igreja, ela está cada dia mais escassa, muita gente falando, mas pouco conteúdo, pouca prova daquilo que se argumenta. E hoje eu vou falar para os irmãos de uma situação parecida, de que se exige muito dentro da igreja a palavra obediência, mas poucos tratam o significado disso. E na cabeça de muita gente, obediência quer dizer o quê? Sujeição e submissão unicamente a aquele que tem autoridade, né? Mas se a gente vai na palavra de Deus entender as razões que nos levam a obedecer e a nos submeter a Cristo, são muito mais profundas do que uma mera sujeição e inclinação a esta autoridade divina. E o pastor pode dizer aos amados irmãos que de certa forma Paulo foi muito bem claro aqui. O que lhe constrangia quando ele tentava se inspirar em Cristo, o que constrangia mais o seu coração e a sua realidade? O fato do Senhor ter amado ao homem, à humanidade, ao pecador de uma forma tão profunda, que ele, como eu aqui posso dizer, não se sentia digno desse amor. Mas o pastor, eu queria começar pela questão aqui da natureza externa da obediência. Uma abordagem externa, que eu quero dizer aos amados irmãos, do que a gente vê, do que a gente percebe daqueles que estão vivendo fé, quando ela se foca somente nas circunstâncias, nas observações, nas consequências que virão, se torna uma mera formalidade tudo isso. Primeiro ponto importantíssimo que eu quero dizer aos amados irmãos: quando a obediência ela tem esse aspecto, exemplo, porque Deus tem a autoridade e a soberania, eu preciso obedecer, não é obediência isso, é uma formalidade, porque passa a soar como obrigação o fato de Deus ter o controle, o domínio, a soberania, e eu ser um fraco diante disso tudo. Irmãos, Deus não vai de forma nenhuma usar o poder que tem. Eu acho que não faz muito tempo eu disse isso aqui. Ele não vai usar o poder que ele tem para impor a nós nenhuma condição. Ele vai deixar a critério de todos aqui a escolha disso. E por que será que Deus está insistindo tanto em relação a esse ensino aqui? Porque obviamente nós estamos tendo esse problema. Outro ponto importante é os motivos práticos da obediência. Se eu obedeço por razão daquilo que me foi ordenado por Deus, ou então
em razões das consequências que me virão por não obedecer, também é uma obrigação, não é obediência. E é natural que as coisas sejam tratadas assim na fé. Deus disse, Deus falou, obedeça. Ele tem autoridade, e se você não fizer isso, as consequências vão ser isso. Sejam elas negativas, tá? Ou sejam elas positivas. Independentemente de qual ângulo você veja isso. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus e recebendo essas informações, desta forma como eu estou tratando com você aqui, não é obediência, é obrigação. E a obrigação, ela é uma formalidade religiosa, não é fé. Eu não posso entender e ver a obrigação como sendo uma qualidade de fé, uma qualidade espiritual do crente fiel. Porque ele está fazendo tudo isso forçado, obrigado, por mérito de dever, por mérito religioso, porque semeando vai colher, ofertando vai receber, e se não der vai ser condenado, ou coisa parecida, e por mais que a Bíblia te ensine isso, não é por intermédio de circunstâncias, consequências, ou até mesmo a autoridade de Deus, que Ele quer que você siga essa fé. Então hoje, a maioria tem esse conceito inadmissível, que o Evangelho não concorda, ele não aceita, de que realmente nós sejamos levados, né, por interesses, ou pela questão do que vou padecer, ou pela questão do que vou ganhar com isso. Porque se nós formos exatamente encaixar o caráter de Cristo quando Ele veio a nós, o seu coração, o seu posicionamento, a sua missão, também quiseram tratar a sua obra. Deus é mais justiça ou mais amor? Deus é mais justiça ou mais amor? Eu tenho certeza que muita gente aqui não vai saber responder. Ele é mais amor. E por que mais amor, pastor? Porque se Ele fosse igualmente justiça e amor, Ele não mandaria nenhum de nós aqui se arrepender. Porque a sua visão sempre teria a tendência de julgar e definir as coisas. Mas por que Ele é mais amor do que justiça? Porque se Ele usar justiça sem misericórdia em qualquer situação errada que Ele veja, não vai sobrar ninguém. Então Ele manda o seu Filho na terra exatamente para dizer a nós que estamos aqui, que a misericórdia e a graça dele veio primeiro do que a justiça. A justiça é a fé, a justiça é o amor, a justiça é a misericórdia, que no final vai se transformar em recompensa para os que creram e condenação para aqueles que não creram. Então, voltando para a questão da obediência, nunca, jamais o meu Senhor se limitaria à questão da obrigação, do dever, do compromisso, da seriedade de fazer aquilo que Ele fez. Ele fez tudo aquilo porque Ele amou em primeiro lugar. E se Ele quisesse não fazer aquilo, Ele não teria feito. Esse conceito de que Ele veio para cumprir e só é erradíssimo, porque passa a ser uma mera formalidade, ou a ambição de um Deus de querer mostrar para nós que Ele é Deus, de sobressair, de se exaltar debaixo da nossa realidade e da nossa situação. Mas não foi isso que Ele mostrou para nós. Lavou os pés daqueles que não mereciam, conviveu com eles, andou com eles, caminhou com eles mesmo errados, teve paciência, misericórdia, atendeu, recebeu, muitas vezes até no relento, muitas vezes até de madrugada. Se submeteu a todo aquele sofrimento vicário, todo aquele padecimento, porque era necessário, mas muito mais porque amava. É esse Jesus que o Evangelho me prega, que ser justiceiro é fácil, mas perdoar, amar e ter misericórdia e levar à frente isso até a última instância, poucos querem fazer o que Ele fez. E você pode ter certeza, é a razão principal de eu e você aqui não termos sido condenados antes. Ou você pensa que você é bonito demais, filhão?
para estar vivo hoje respirando, que você fez coisas que não te merecem condenação, que não te compete condenação, né? Tem gente que está fazendo coisas piores do que você, também não morre, também Deus não mata. É muito importante dizer a você hoje aqui que o amor de Deus, a misericórdia dele, é capaz muitas vezes até de disciplinar e exortar quem ele ama. Mas quando Deus ele faz alguma coisa por nós, quando ele age em pró alguma coisa, como fez por intermédio do Filho, ele não faz de nunca fará por algum interesse que não seja o amor, ou a misericórdia, ou a sua própria vontade, ou a sua própria consciência. Eu queria que a igreja abrisse o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ainda batendo aí com os irmãos, a questão de que a obediência de maneira externa, ela tem alguns aspectos, sim, que são tratados como requisitos, biblicamente, tá? Que são aspectos característicos do que está externamente nas nossas vidas. E lá em 1 Timóteo 1, capítulo 5, Paulo define que a obediência anda ligada com a sinceridade. Testifica? Amém. 1 Timóteo 1,5, tá? 1,5. Não precisa ler, tá? É uma referência para você. Amém? Nós obedecemos porque há sinceridade. Lá em João 14, 21, 2 Coríntios 5, 14 e 1 João 2, 5, somente para registrar outro aspecto externo da obediência, uma disposição que é requisitada pela Bíblia Sagrada, é o amor, que também Jesus trata, Paulo também trata em 2 Coríntios 5, 14 e 1 João 2, 5, o apóstolo João também faz referência. Outro texto também que eu tenho a dar aos amados irmãos, Romanos 12, versículo 11, o zelo também é uma disposição, é um requisito para a obediência, ou seja, obediência sem sinceridade, sem amor, sem zelo, não é obediência. Amém, cenáculo? Amém. Mateus 5,16, Filipenses 2,15, também trata a franqueza como um dos aspectos externos da obediência, uma disposição requisitada pela Bíblia Sagrada na vida do cristão, na vida do crente. Mateus 5,16, Filipenses 2,15, se você não conseguir anotar, depois na reprise você pode fazer isso. Gálatas 6,9 também trata a constância como sendo também outro aspecto, e Romanos 2,7, a paciência, tá? Então a sinceridade, o amor, o zelo, a franqueza, a constância, que é a perseverança, a insistência e a paciência, são aspectos da obediência, tá? Estão unidos à obediência, estão ligados à obediência e são considerados como propósito a ser cumprido. Mas preste atenção nestas coisas que o pastor eu falei aqui. Estas disposições não poderiam elas serem manipuladas de certa forma? Porque eu já me deparei com gestos sinceros, singelos, zelosos, aparentemente francos, pacientes. São virtudes, mas que, se nós olharmos de maneira superficial, sendo representado por momentos específicos da vida do homem que se diz cristão, num dado momento lá na frente a gente pode ser surpreendido por essa mesma pessoa vindo a perder tudo isso numa situação só. Eu vi nesses anos todos que eu prego dentro da igreja muito isso acontecer. Pessoas que conviveram, enquanto conviveram aqui dentro dessa igreja, como eu sendo pastor, demonstraram esses aspectos aqui na sua experiência de membro aqui dentro. Mas lá na frente, por causa de uma situação, de uma ocorrência desastrosa, porem a perder tudo aquilo que sempre esboçaram, representaram comigo aqui. Eu falei, opa, mas peraí. De repente não era mais aquilo. Já não estava mais aquela pessoa. Isso é externo, tá? Está sendo apresentado, está sendo vivido, mas não é profundo.
A Bíblia entende que a obediência ela tem que ser vista, ela tem que ser vivida, ela tem que ser testemunhada por intermédio de circunstâncias, situações, e como eu dizia para você já no início dessa pregação, não é pecado eu medir consequências, não é pecado eu ter interesse por recompensas, mas é importante que eu também não me satisfaça por essa performance de crente que eu estou demonstrando para vocês aqui, somente porque vocês estão me vendo. Porque num dado momento eu posso estar demonstrando tudo isso para você e ser lindo e maravilhoso para você, mas Jesus olhando para mim e vendo que tudo isso é puramente superficial. Tá? Então a obediência ela não é um gesto. Ela não é só um comportamento decente, bíblico, correspondente. Ela começa nas questões internas da tua vida, da minha vida, também daquilo que o nosso Senhor nos demonstrou. Não é algo para a gente ver só agora, é algo para a gente sempre viver. Não pode ser só numa situação, tem que ser em todas que você vive e ser constante. Então, para isso acontecer, a minha vivência espiritual com este Cristo que eu professo, não pode ser só encenada, representada. Ela precisa ter o quê? Coração e sentimento. Aí eu entro no mérito do dever, da obrigação, um elemento puro da formalidade na obediência. Porque se eu estiver obedecendo por regra, obedecendo por dever, obedecendo por consequências que eu temo, obedecendo porque Deus tem autoridade, uma hora esses recursos vão se esgotar, vão falir, porque envolvem interesses. Já o que o meu Senhor testemunhou para mim, a regra, a missão, a messianismo, a propósito profético, a lei para cumprir, há requisitos. Um exemplo, falou para João: convém que toda a escritura seja cumprida, me batiza. Disse aos discípulos: pega lá um jumentinho na casa tal, porque convém que o que está escrito seja cumprido. Ele requisitou o dever de cumprir tudo aquilo que os profetas anunciaram de antemão, é claro isso. Mas o que fez ele ir até o fim? E continuar sendo fiel até o dia de hoje? Algo muito mais do que formalidade, do que interesse, do que o pensamento preso nas consequências que podem vir, sejam essas positivas, sejam essas negativas. Muito mais profundo do que isso. Se ele tinha uma missão, se ele tinha um alvo a alcançar, não era o mérito, era algo muito mais importante para ele do que uma posição prestigiada à direita do Pai, com o título de Senhor e Salvador daqueles que são pecadores. Quando o seu ofício é tratado dessa forma, o homem desmerece o que tem de mais importante no Evangelho, que nos faz estar vivos hoje aqui. Você entende isso? Porque é exatamente assim como muitos se sentem dentro da igreja, obrigados a fazerem o que fazem. E eu lhe pergunto: mas fazem por quê? Porque é certo? Ou porque há interesses encobertos nisso tudo que a gente não sabe o que está por detrás disso? Então estas aparências, e o que nós estamos vendo hoje aqui nessa noite, por exemplo, e o que eles estão vendo de lá da internet para cá, pode ser muito bem utilizado dessa forma como eu estou tratando aqui. Por motivos práticos, por questões evidentes, mas não por coração e sentimento. Pode ser tratado sim, por princípios morais e religiosos, como não? Muitos já passaram aqui
nesta igreja para usarem do que faziam na fé para se gabar com os outros que eram mais puros e mais santos. Já nos deparamos com muitos iguais a esse aqui. Eles vingaram? Permaneceram? Não. Não que isso não seja importante. A justiça, a moral, sim, são elementos essenciais que precisam ser exercitados. Mas há algo que sustenta tudo isso, que não pode ser o exercício prático, a resposta, o alcance das promessas, os interesses e o medo de ser condenado também, de Deus me matar na rua, de Deus me pegar e me esquartejar, me dilacerar, porque Ele está irado. Filho, o povo não está tendo medo mais de nada. Se temor prendiam as pessoas dentro da igreja, hoje já não prende mais. Você prega sobre o inferno, eles não têm medo. Você prega sobre a condenação, eles não temem também. Tanto que é verdade, vem aqui no cenáculo ver. É uma igreja verdadeira, é um ministério legítimo. Nós tratamos a palavra de Deus a sério aqui. E tem gente aqui em pecado que não quer se consertar. E o que falta nessa pessoa? Para ela se ligar, além do dever, além das circunstâncias, das consequências que podem sobrevir. Se ele se manter assim pecaminoso, imoral, indecente, desrespeitoso, desleal ao Cristo. Já falamos tanto sobre isso e ele não desperta. Já pregamos tanto sobre isso e não tem temor no coração dele. Já falamos tanta coisa sobre isso. E ele não tem medo. Porque a obediência ela não pode ser sustentada por esse tipo de coisa. Nem pelo sentido prático e muito mais ainda pela questão da autoridade, da evidência de que existe alguém mais forte do que eu que se me pegar vai me destroçar. E mesmo pela questão destas qualidades que muitas vezes são vistas, estão sendo percebidas visivelmente no exercício desse grupo, deste irmão, desta irmã, daquele outro, mas que de repente extrapola tudo isso e deixa a desejar tudo que viveu até agora somente por causa de uma coisa que ele não conseguiu superar. Como é que é isso? A salvação é um aparelho que eu desligo da tomada, assim? E olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Agora você vai ler, versículo 2 ao versículo 5. Lê esse texto bem alto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Vai lá. Vai lá. Mateus 6, verso 2 ao verso 5. Pode ler. Aleluia. Aleluia. A obediência que o meu Senhor está pregando aí, ela é mais profunda do que uma mera submissão formal. O indivíduo ele pode ser obediente externamente, mas ao mesmo tempo também não ser obediente no seu coração. O Senhor está pregando sobre o quê? A hipocrisia. Ele está falando do quê? A pessoa que é obediente formalmente, mas dentro do coração dela ela não está fazendo nada disso sincero, verdadeiro, correspondente ao sentimento, ao coração. Nada ela está fazendo de coração, nada ela está fazendo para agradar a Deus. Tudo isso está sendo feito exatamente para ela ser vista, para ela ser prestigiada, para ser reconhecida. Então o Senhor define que a obediência, ela pode ser tratada assim, dividida do coração. Nós sabemos que ela vai sucumbir e morrer ali na frente,
Mas até isso acontecer, ela vai enganar muita gente, e esse cidadão vai sair dizendo para todo mundo que ele é crente. Então esse é o perigo da religião, que tem no cristianismo, tá? É o poder da formalidade, é o poder da estética religiosa, né? De você exatamente por meio de vivências, experiências, convivências, elaborar uma pessoa para Deus que na essência, internamente você não é. E obviamente ninguém vai ser prejudicado com isso. Quem tem que ser prejudicado com isso é você mesmo. Porque lá na frente, tanto para você como para mim, Deus vai desmascarar e desestruturar tudo isso de uma vez só. Porque não está aprofundado na natureza de Cristo. Está sustentado por interesses ocultos, puramente religiosos, para não dizer carnal. Então, voltando a dizer, igreja, uma pessoa pode ser submissa sem corresponder à disposição interna da obediência. Ela pode demonstrar esses aspectos que eu disse aqui da obediência formalmente, sem ter um coração crente, sem ter um coração puramente convertido, puramente fiel a Cristo. Ela está obediente por um espaço de tempo, mas não tem raiz, não tem essência de Cristo. Texto de Romanos capítulo 5, versículo 17. A obediência é ouvir que Deus disse de uma forma tão profunda que ela está inseparável, tá? Das atividades. Eu sou obediente a Cristo independentemente se hoje eu vou fazer alguma coisa para testemunhar ou provar isso. Por exemplo, Jesus nos amava antes de nós o conhecermos. E Ele nos amava antes de fazer tudo o que Ele fez. Eu costumo dizer no seminário o seguinte, que se nós formos levar em consideração a pré-existência de Cristo, o amor dEle se estende por toda a Bíblia. A peregrinação que Ele representou não começa na pessoa de Jesus, começa na existência absoluta do Filho. Ele não passou a ser Salvador e Senhor da minha vida só quando Ele veio se encarnar, mas em toda a história humana. Ele trabalhou este amor por nós, Ele trabalhou esta disposição, Ele trabalhou este propósito, Ele estudou, Ele se aprofundou, Ele se dispôs inteiramente a isso. Então, quando Ele desceu aqui nessa terra, Ele desceu sim para marcar a história, mas não precisava de tanto para provar o que Ele sentia por nós. Então a obediência, ela é um sentimento. Antes de se tornar ação e prática, ela é uma posição espiritual dentro de nós, que é separada das coisas que a gente faz. É tão importante que Deus prefere primeiro isso antes da prática. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando o profeta disse isso, ele queria dizer isso. A obediência do coração, a obediência enraizada na tua alma, é muito melhor do que o exercício religioso. Porque você pode fazer sim coisas boas, mas tudo isso pode ser puramente um ego religioso, e nada provendo de um coração crente, de um coração fiel, que foi o que o Senhor testemunhou para nós, que foi o que Ele pregou para nós. Amém? E eu tenho dito aos amados irmãos, meus irmãos, toma cuidado com essa regra de 6. Aliás, regra de 6 não, regra de 7. Que o número perfeito de Deus é 7. Toma cuidado com isso, meu irmão. Com essa matemática.
que as igrejas estão impondo hoje, como ensinamento na igreja, de que você faz e Deus dá, você faz e Deus recompensa, você semeia e você colhe. As coisas não são assim. Isso não é obediência, irmãos. Isso é comércio. Não é o que ele fez. Não foi o que ele testemunhou para nós. Toma cuidado com isso. Isso é corrupção. O que Jesus fez para nós não tem preço. O que ele fez pelos pecadores aqui nessa terra não tem valor. É impagável, por isso. Ninguém vai conseguir retribuir e pagar o que ele fez. Então por que será que essa obediência, como tantas outras coisas que Deus nos pede para cumprir na fé, por que será que ela é vista dessa forma, como uma moeda de troca com ele? Por que será que também muitas vezes as pessoas tratam o propósito, o caminho, como um acontecimento de impostos e sobrecargas que Deus está colocando sobre a tua vida para te salvar, de tarifas e taxas que Deus está te dando para você pagar por isso, para não ficar de fora? Eu não posso tratar a obra do meu Senhor dessa maneira, é desleal. Isso é muito desleal com aquilo que ele fez, porque ele passa a ser um instrumento mecânico de um Deus cuja ideologia era provar à humanidade que ele era capaz de fazer alguma coisa por ela. E muitos o tratam assim, como algumas seitas do cristianismo, agora não me recordo muito bem o nome de cada uma, mas se não me falha a memória, o mormonismo mesmo trata Jesus como uma criação de Deus, não como filho dele, para atender um capricho de um Deus que queria fazer alguma coisa e precisava de alguém que fizesse. Mas eu posso dizer uma coisa para você aqui nessa noite: não é isso que a Bíblia me prega, não. Assim como ele veio para mim, a fim de me salvar, é assim como eu fui chamado para ele. Não pelo que ele pode oferecer, não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Não é regra, é amor. Não é lei, é misericórdia. Não são fórmulas de sucesso que estão aí contidas nesse evangelho para você desfrutar os benefícios da salvação, se concluir, praticar e executar de maneira perfeita. O reino de Deus para aquele que o ama. Se existe uma coragem nesta fé, a coragem é esta: ultrapassar esses limites humanos que sempre tiveram aí, limpando condições nesta vida para você viver. E como já dizia Paulo, se eu obedecer a palavra de Deus, como eu obedeci os rudimentos do mundo, eu falho com a fé. Se eu me sujeitar a cada uma destas coisas por uma mera obrigação, eu falho com Cristo, porque tudo isso não me foi dado como manual, como uma simples direção espiritual, mas como obra viva de um Deus que amou e quer ser amado, não por simples formalidades, mas com o mesmo coração, que antes de se apresentar à sociedade no que é capaz de fazer na fé, primeiro comprove isso com ele, mostre isso a ele, de que tudo que eu vou fazer agora aqui é verdadeiro, é sincero, é real, é profundo,
A essência é Cristo. Irmãos, eu podia ir muito além do que Deus me deu para pregar hoje aqui. Eu já vi gente jejuar para se santificar. Eu já vi gente orar para fazer campanha para conquista de coisas que queria alcançar. Os recursos da graça, os meios da graça, hoje só são procurados por pessoas que querem alimentar desejos específicos do seu coração. Me pergunto a você hoje aqui, quem que está usando os meios da graça? Oração, batismo, santa ceia, jejum e tantas outras coisas, cântico, louvor, adoração, para amar, para provar a Ele que Ele é a conquista mais importante da nossa vida. Quando que você entrou aqui nesta igreja assim? Olhando para Ele como Ele olhou para você, traçando esse caminho de amor, que é correspondente à fé que Ele pregou, e nos provou. Quando que você se viu assim na presença dEle? Preocupado com aquilo que Ele vê, não com o que os outros estão vendo. Interessado naquilo que Ele precisa saber de você agora, não no que você quer receber dEle. Quem vai tolerar essa palavra? Quem vai suportar esta palavra nos dias de hoje? Por isso que Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange, porque todas as vezes que eu tento me inspirar nisso, eu enxergo a minha miséria. Muitas pessoas dizem que o que fez Paulo e Silas cantar ali nas prisões foi o poder do Espírito Santo. Eu digo muito mais do que o Espírito Santo. Foi o fato deles sentirem o amor de Cristo naquele momento e pensarem dessa forma: se nós estamos sentindo esta dor somente por isso, imagine a dor que ele sentiu, o quanto o Senhor nos amou. E eles cantavam e glorificavam pelo poder desse Espírito que lhes dava a profundidade do amor que o Senhor sentiu por eles e o quanto Ele perseverou para ganhá-los. Sabe, este amor que realmente faz você pensar assim: eu não posso abandoná-lo e largá-lo por simples caprichos e decepções e frustrações da vida. Porque se fosse por causa dessas circunstâncias, da qual eu reclamo hoje, Ele teria abandonado antes de mim. Mas porque Ele suportou essa cruz, não por uma ideologia, não por uma ambição religiosa, e nem por uma meta divina, porque Ele suportou essa cruz porque me amava, muito mais do que uma obediência formal, de um judeu que queria cumprir a lei, ou obediência formal, de um Salvador que queria dar à humanidade, aos pecadores, uma obra expiatória para terem uma opção religiosa, inclusive nesta vida. Não, a palavra aqui é essa: Deus me amou com um amor profundo. E todas as vezes que eu penso nesse amor, este amor me desmancha. Esse amor me quebra. Porque eu passo a perceber que quando eu escuto Deus disse, essa palavra não é ouvida por mim como uma palavra de amor, mas uma mera regra de um Deus que quer que você obedeça. Então, se nós estamos dessa forma, nós não nos convertemos. Se estamos servindo aqui por causa de autoridades, e se estamos servindo aqui por motivos práticos, nós não nos convertemos. Só seremos convertidos no dia que nós o amarmos, e a nossa obediência vir de dentro para fora. E antes de nós convencermos os homens, Deus já está convencido de que no teu coração habita Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, Paulo diz que a obediência está intimamente também ligada à fé.
A fé que nos une com Cristo. Lê o texto. Amém. Pode ler. Amém. Como também fala em 16:19, Romanos 16:19 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A obediência ela só cabe na vida daquele que olha para Jesus com amor. Foi o primeiro texto que eu li com você hoje aqui. O amor de Deus me constrange porque eu sei que Ele morreu primeiro antes de que eu morresse por Ele. E morrendo por mim, todos morreram agora. Morrendo Ele por nós, aliás, todos morreram junto. Ele morreu para que todos nós vivamos por Ele. Essa é a fé. Não é a fé que prega o milagre, não é a fé que prega a resposta imediata de um Deus que está a teu serviço na hora que você quer. Isso não é fé. Eu vi muitos anos ser pregado isso na igreja. Tenha fé, irmão, de que Deus pode fazer alguma coisa por você. É uma parte da fé. Porque sem a fidelidade de Deus não tem fé. Sim, vamos crer que Deus é fiel. Mas muito mais do que isso. Ele morreu primeiro. Isso é fé. Agora todos têm que morrer para si mesmo para viver por Ele. Isso é união com Ele. Eu não estou aqui para alimentar minha perspectiva de que as coisas vão dar certo. Eu estou aqui para aprender como devo amá-lo. Isso é fé. É o que muita gente não está suportando escutar mais de um crente fiel, de um pregador decente. Bem intencionado, tá? Não vou falar sagrado não, vou falar bem intencionado. Com as almas. Já pensou? Vai perder o sentido econômico das coisas, né? O prático, né? Sentido prático. Onde eu ganho com isso? Essa é a questão. E eles sempre vão se indagar quando ouvirem isso. Quando o Senhor disse, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, vai e me segue, é o próprio chamado do que eu estou pregando aqui. Ele não está querendo dar a você a missão de ser o Salvador. Ele está dizendo a você, venha a mim como eu fui a você. Ele não está querendo dizer que a tua vida vai ser horrível, que a tua vida vai ser triste, deplorável, sofredora, penitente, até porque penitência é uma coisa que você vê em toda a religião. Mas não é porque há penitência que há obediência. Não é porque alguém morreu por Cristo. Não existe essa regra, porque morreu, amava. Tem muita gente que morre para alcançar o céu. Ou então tem o lugar de Paulo e Pedro, e sei lá. Tem tarado para tudo, né, filho? Mas a questão aqui é esta. Mas se não tem amor, ela disse Paulo em 1 Coríntios 13, mas se não tem amor, nada disso que a gente está fazendo aqui vai valer. Nada disso que nós estamos fazendo aqui vai valer. Porque a obediência que nós cremos aqui, aquela que corresponde à fé de Cristo. Corresponde ao que Ele nos testemunhou, nos entregou. Uma fé regada com amor. Que não visava interesses próprios. Mas nos amar. Bom, então você se batizou, virou membro de igreja, frequentou a igreja todos esses anos para chegar nessa conclusão de que a tua obediência nunca foi assim. E talvez seja os reais motivos de você estar falindo agora. Porque tudo isso que você fez foi exatamente para provar a você mesmo a tua capacidade. E você está prestes a descobrir que você nunca amou esse Jesus. Já pensou que decepção? Para mim, para você. Descobrimos que nós nunca estivemos unidos a Ele. E
tudo que a gente fez dentro de uma igreja, no meio desse grupo de cristãos, foi por causa de vaidades, de caprichos, que eu também fiz em outras religiões. Só trocou a placa. Porque aí nesses anos de membro de uma igreja reside um camarada puramente focado em si mesmo e nas suas próprias metas. E tudo aquilo que se ensina e que se fala acerca do que deve se fazer e do que Deus disse, ele tem que ver algum respaldo de lucro nisso e de resposta em cima disso. E olha que eu já fui alvo de indagações do tipo: tua igreja não cresce. Anos você prega e a tua igreja não cresce. Você não conseguiu nada pregando o que você prega. Eu ouvi muitas vezes isso. E eu pensava, mas não é que é verdade mesmo? Mas todas as vezes que eu tinha essas preocupações, né, com o sentido prático, né, com o sentido da física, de dar e receber, de comprovar, tem que existir, tem que acontecer, o negócio não é de Deus, então tem que dar certo. Quando eu começava a ter complicações, porque é natural você passar por isso, tá? Obrigatoriamente o Senhor me chamava para um quartinho para conversar comigo. E dizer para mim exatamente o que eu vou te dizer aqui agora. Divide comigo as aflições. Divide comigo os padecimentos, servo. Porque essa coroa, chamada vida eterna, você não vai alcançar se você não amar. Isso que você está aí constrangendo o teu coração, está dizendo para você isso aí que você criou. Está constrangendo você a provar para as pessoas algo que não interessa a elas saberem sobre você. Eu tenho que me alegrar do que eu vejo em você. Eu coçava a cabeça e falava, mas não é que é verdade mesmo? Porque nós temos essa natureza. Nós temos esse problema de esquecer a essência e se prender a essas obrigações do tipo, eu sempre brinco com vocês até aqui em cima desse púlpito. Agora você é obrigado a ficar com essa mulher aí, rapaz. Fica com ela porque você que escolheu, o problema é teu, se vira aí, o filho é teu, vai criar. Eu, pastor, eu brinco com vocês aqui, mas é óbvio que na prática isso não existe. Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Pronto. Que é isso? Ama a minha esposa, isso aí é mandamento de otário. Isso é mandamento de burro. Quem que vai se sujeitar a amar uma pessoa que não te ama? Quem vai se sujeitar a amar quem não é fiel a você? Aí é que está. Você não está fazendo isso por ela, nem por ele. Você está fazendo isso por Cristo. Mas é lógico que você não vai ver vantagens nisso, porque você não ama ele. E você sempre vai se prender no sentido prático. Qual é a resposta, qual é o lucro, qual é os resultados. Ou então, ele é a autoridade. Ele tem autoridade, ele falou, você tem que obedecer. Já zicou. Já arrebentou com tudo. Lá em Romanos 10:17, Paulo fala mais um pouquinho, que a obediência está intimamente ligada à fé. Pode ler o texto aí, pastor. Romanos 10:17. Amém? Amém, Jesus? A fé, ela surge de uma aceitação quando eu escuto, Deus me amou e morreu por mim para me salvar. Deus me amou e morreu por mim para me redimir. A fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Eu ouvi e senti este amor, gerei fé. Confiei neste amor e gerei fé. Qual é a primeira palavra que o Evangelho me prega? A fé ou o amor? O amor. Porque foi através do amor que Deus disse: aquele que crê nele tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Ele não poderia ter escrito nunca a fé se ele não tivesse amado primeiro. Ele não poderia escrever jamais
a cláusula de Romanos 10:9, a confissão, se ele não tivesse vindo primeiro e morrido por nós e nos provado o seu amor. Irmãos, é isso. Muitos hoje aqui podem estar passando por esse erro, vivendo este momento contraditório de querer chegar até exatamente na matemática de se tudo isso valeu a pena para você mesmo. Entendeu? Se tudo isso para você foi justo, recompensador, e para ele foi. Valeu a pena para ele aquilo? Ele já tinha. Ele não precisava de nada. Diz a palavra de Deus para mim, tá? Mas se sujeitou a todas estas coisas por quê? Para cumprir meta. Então esse é o nosso problema hoje aqui. Que muitas vezes você pode estar respaldado naquela questão: ai, meu santo Senhor, minha vida não está dando certo aí porque eu fico olhando para a mulher do próximo. É um erro grave. Primeiro que você pode ser morto. E se for a minha, não sei não. Certo? Mas a questão é mais ou menos essa: filho, eu não posso dizer para você que está dando tudo errado na tua vida porque você olhou 1 ou 2 ou 3 vezes. Então esse é o problema. Ele fica em cima do superficial, ele fica em cima dessas coisas que são importantes, mas não é o profundo, porque o profundo, se nós entrarmos lá dentro, nós vamos descobrir um indivíduo que não é crente, ele não tem nenhum sentimento cultivado por Jesus. Jesus é o pastor Daniel, é a igreja, é o que ele sabe falar. Quando eu entrei lá na igreja do pastor Daniel, ele estava lá pregando a palavra, você precisa ver, sabe, porque amém, eu posso contar coisas que eu vivi também desse tipo, não é pecado para você, mas isso não pode saciar, isso não pode concluir, isso não pode satisfazer. É o profundo, é o coração, são as intenções que estão embutidas aí, o que está lá dentro. Eu estou vindo por quê? Eu estou aqui por qual razão? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus propósitos com a cruz, com Cristo, com Jesus, diante do que Ele me ofertou, diante do que Ele me testemunhou, diante daquilo que Ele fez por mim? Como diz Mateus 7:24, Marcos 4:20, Marcos 7:32 ao 37, Lucas 8:21. A obediência está intimamente ligada àqueles que são crentes em Jesus. A razão deles obedecer é porque Jesus existe. A razão deles obedecer é porque eles amam o Salvador que Deus deu. A razão da obediência para eles é o fato desta fé estar ali, escrita nos seus corações. Quando eles ouviram: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a palavra que me curou, foi a palavra que me libertou, foi a palavra que me transformou, é a palavra que me sustenta até o dia de hoje. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A obediência que cremos, primeiramente, tem um aspecto interno antes de externo. Ela surge do amor. A obediência por amor, não por regra, não por obrigação, não por dever, nem por mérito. Lê o texto aí. Você vai discutir um percentual com um Deus desse? Você acha que Ele é Deus porque Ele jejuou 40 dias e 40 noites, meu filho? Presbiteriano de Araque. Sabe
que ele foi lá e jejuou e orou para receber o Espírito Santo. Eu tenho vontade de fazer assim: Senhor, faz essa mão virar um martelo, entendeu? Para me cacetar a cabeça desse indivíduo. Quando que Deus precisa do Espírito Santo, meu filho? Quando que ele precisava jejuar e orar? É o marca-passo daquilo que nós vamos cumprir por ele, não do que ele precisava cumprir por nós. É o batismo que ele oficializou, é a consagração que ele foi registrando como obra de fé, mas não que ele precisava, de que ele necessitava. Só faltava essa: o próprio Filho de Deus tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Oh, meu Senhor, de quem é esse jegue? Depois falam para mim, pastor, não fala assim, não trata assim. Trato, só falta o rabo e as orelhas, entendeu? Estava lá Moisés, Elias e ele. Pedro falando, fazendo um montadinho para Elias, vou fazer um montadinho para Moisés, vou fazer um montadinho para Jesus. O céu abriu e falou assim: meu filho, minhas filhas, é a eles a quem vocês devem obedecer e adorar. É Ele, é aquele que eu enviei. E quando você for fazer um montadinho daquele que você fez lá no Pico do Jaraguá, você faz dentro da tua alma, lá dentro do teu coração, porque ele só habita lá. Eu acho que para Pedro e os discípulos foi uma lição tremenda. Acho que depois disso, nunca mais na vida dele, ele pensou de novo em Elias e Moisés. Acho que ele ficou até com ojeriza de ouvir esse nome. Que o céu rasgar e Deus dá uma exortação dessa, não é para esquecer nunca. Amém, irmãos? Não é para esquecer nunca mais, né? Mas isso aí, que Deus está trazendo para essa igreja aqui hoje. Sabe, a obediência é para o crente. E crente a Bíblia entende como sendo aquele que tem Jesus como a maior descoberta, a maior conquista, aquilo que tem que amar acima de qualquer coisa. Independentemente das respostas, independentemente dos ganhos, independentemente até das consequências. Eu falo isso para os irmãos: gente que vai para Jesus por medo de inferno não vinga. Gente que vai para Jesus porque tem medo do inferno, vai capotar lá na frente. Mas pastor, Jesus pregou sobre o inferno. Pois é, ele pregou sobre o inferno para conscientizar quem já beijou o diabo para ficar com ele. Beijou o capeta e chamou de meu bem e falou: nós vamos morrer junto nessa parada aí. Ele não usou o inferno para constranger ninguém, meu filho. Ele não usou o inferno para intimidar ninguém. Ele não precisa disso. Impor o medo. Quem consegue viver uma fé debaixo de medo? Quem consegue viver essa fé? Com receio que Deus vai destruir. Quem consegue viver uma fé do tipo que qualquer rio que faz, Deus abandona e larga? Ele não é o homem para fazer isso. Ele pode até falar: você errou, hein, filho? Aquilo não é uma palavra para estar na tua boca. Mas ele não é esse Deus que tu não está pensando, entra e sai. Entra e sai, ele não é Oxóssi, não é cabloco, não é pombagira, filho. E esta é a questão. Se Deus tiver que realmente te tratar hoje e te curar, você vai ter que expurgar essa doença de religião para fora. E chegar nessa conclusão: eu me batizei por interesse, eu usei a igreja, eu usei a fé, eu usei o nome de Jesus para me gabar, para extorquir, para arrancar a bênção de Deus. A melhor coisa para você do que ficar exatamente aí: mas o que Deus está falando mesmo? O que Deus está falando mesmo, hein? Não está entendendo o que Deus está falando mesmo. Você vai saber lá na frente.
Daí você vai gravar um CD lá na frente, como nós já estamos ouvindo já falar sobre isso. Ex-evangélico agora vira ateu. Ex-evangélico agora vira macumbeiro. Ex-evangélico agora vira, ex-pastor vira padre. É o demônio do vira-vira. Agora a moda é essa. Vira-lata. Evangélico virou lata. Está virando tudo. É o regresso. É o trânsito religioso. Que mão que nós estamos indo. Você conhece a piada do bêbado, né? Que entrou na contramão e estava todo mundo vindo em lado inverso para ele. Ele falou assim: mas a festa já acabou? É mais ou menos essa, né? Entendeu? Ele está voltando agora. Agora ele está descobrindo que não era isso que ele queria. Agora está descobrindo que não era bem assim. Que a fé não era tanto assim. Que o pastor Daniel não era tanto assim. Que a igreja lá que a fé não era tanto assim. Ah, rapaz, vai capinar. Vai cortar cana, animal. Nós sabemos que você já entrou aqui na igreja já de olho nas gatinhas, nas mulheradas, para ver se ia rolar um emprego para você, um casório, uma aposentadoria, uma lipoaspiração de graça, pelo milagre da unção, você ia emagrecer, ia ter obturação de ouro para não ter que ir no dentista pagar. Sabe lá Deus os interesses que te seguraram aqui. Às vezes você gosta do pastor, você é gay, sabe lá o que você é. Obviamente estou falando diretamente, os irmãos fiquem tranquilos. Mas tem louco para tudo, filho. Tem louco para tudo. Eu vou fazer o quê, meus irmãos? Nós estamos chegando no fundo do poço das besteiras que nós estamos vendo. A gente faz o apelo e eles vêm aqui para frente. Eu não sei nem se Deus existe. Deus existe porque você está vivo. Começa por aí. Porque se eu fosse Deus, eu já tinha te matado agora. Sabe? Você está vivo, cara. Porque se Deus realmente não existisse, você já estava morto por tanto de besteira que você já fez. E canalice também. Uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje aqui. Deus me chamou no ventre. Eu estava no ventre da minha mãe, no útero, nas interinas. E Deus me selecionou no meio de bilhões. E eu já era um vencedor. Quem já viu isso? Eu já era um vencedor. Eu já diria o contrário, Deus errou. E te fez vir ao mundo pensando assim. E ali Deus já trabalhava, e ali Deus já esculpia, e ali Deus já direcionava, e ali Deus isso e Deus aquilo. Então eu vou falar do meu processo para você. Deus amou o mundo e a todos, e nos deu o que nós não daríamos a Ele, a obra mais preciosa da sua vida, de tudo que Ele já fez pela humanidade. E agora Ele quer que todos saibam, de maneira espontânea, voluntária, também o amem assim. Eu estou aqui porque ouvi, e por isso que eu tenho essa fé, porque alguém me pregou, alguém me falou desse amor, desse Cristo, desse Deus que é mais amor do que justiça. E por isso eu estou aqui hoje pregando essa palavra para você, porque Ele teve compaixão e misericórdia da minha vida e me sustentou até a última instância, porque eu sou o cara que foi até a última instância dos últimos e últimos, e se compadeceu da minha vida, e me trouxe para essa família chamada igreja. Nada disso foi programado. Tudo que aconteceu na minha vida foi porque eu ouvi, senti profundamente e me converti. E entendo que mesmo que as coisas não aconteçam para mim como eu esperava, como eu acreditava,
Mesmo assim, eu já ganhei, eu já venci. Não preciso mais de nada, nem provar para ninguém, a não ser para Ele, que Ele não morreu em vão. Só para Ele, dizer a Ele: Senhor, é para o Senhor, não por eles, nem por mim mesmo, porque foi assim que o Senhor me amou. Entrega a tua vida para Jesus, filho, e se arrepende da tua ganância, da tua presunção, da tua licenciosidade. Se arrependa hoje aqui, porque o teu exercício de fé é ganancioso, está alicerçado em interesses espúrios, mesquinhos e vaidosos. Se converta hoje aqui. Você fala para Ele: mas por quê? E o que Ele te responde? Eu te amei. Não te satisfaz? Não te realiza? Mas eu te amei mesmo assim. Mas eu te amei mesmo assim. Mas eu te amei mesmo assim. Nós estamos diante de uma sociedade que contesta a Deus em todos os aspectos, mas não para pensar no que está sendo pregado aqui hoje, que foi recebida por um Deus de amor sem merecer, e que Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele faz porque Ele ama, Ele faz porque Ele é misericordioso. Com toda a minha santidade e minha pureza, o que opera é a fé. A justiça é a fé. O argumento é a fé. A razão é Ele. E a nossa confiança e o nosso amor nele. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Sai dessa falência. Para de ter o sentido prático. Para de servir esse Deus com medo e receio de que alguma coisa te aconteça. Nada nos separa deste amor, diz o apóstolo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nos separam deste amor, porque mesmo que nós o neguemos, Ele continua amando. Haverá julgamento lá na frente. Não altera o amor dele por nós, porque tudo que estava ao seu alcance Ele fez para nos resgatar. Tudo que estava ao seu alcance Ele fez para tentar nos trazer para Ele. Como já dizia o meu Senhor, com uma galinha que tenta juntar os seus pintinhos debaixo da sua asa, assim o Senhor trabalha por aqueles que estão perdidos aqui hoje, para que sejam aquecidos por este amor, para que sejam realizados por este amor. Então tua obediência pode ter cunho religioso e formalista, porque é uma mera obrigação, um mero dever de cumprimento, aliás, um mero cumprimento de dever, que se banalizou nessa estrutura de crente que você diz que é, e que está prestes a ser queimado no fogo, porque não tem sentimento nenhum por esse Senhor. Não há nada que relacione Ele a você, que relacione Ele a tua vida e o teu futuro, porque tudo foi feito debaixo do acordo, tudo foi feito debaixo da matemática, dos cálculos, tudo foi feito porque você queria impressionar alguém que está aqui, ou alguém que está lá fora, e hoje isso precisa ser quebrado aqui. Deus quer quebrar esse castelo de areia. O Senhor quer pôr ao chão o que está sendo revelado hoje aqui, para restaurar esta casa, esta vida,
esta alma que está se vendendo por qualquer coisa. E que o Senhor tenha misericórdia. Porque bem Ele dizia que as pessoas fazem o que elas não são. E tem como nós fazemos coisas que não correspondem à verdade de nós. Pois lá dentro do homem é que procede quem ele é. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.